Nós estamos no nosso encontro diário, de segunda a sábado, nós estamos estudando o livro de Provérbios e hoje, nesse dia 18, Provérbios capítulo 18, eu tenho certeza que você já leu esse capítulo, Deus já falou ao seu coração através de algum versículo. Você pode até compartilhar nos comentários qual foi o versículo desse capítulo que Deus falou ao seu coração. Hoje nós vamos falar do versículo 13. Hoje nós vivemos num mundo muito agitado, onde as pessoas não têm tempo mais para quase nada. E isso tem afetado os nossos relacionamentos, porque muitos já não têm mais paciência e tempo para estar com outras pessoas, para conversar com outras pessoas, para ouvir o que as pessoas têm a dizer. E muitas vezes já interrompem, já dão a sua opinião, já cortam o assunto porque quer passar logo, quer continuar a correria do dia. E essa atitude, Provérbios fala dela, de você responder sem antes ouvir, de você, por conta das demandas e dessa correria do dia, você não parar para pensar sobre as suas atitudes. Portanto, esse texto de hoje é para mim e é para você. Está lá no versículo 13 de Provérbios, capítulo 18. Falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. Se você se apressa em dar a sua opinião antes de ouvir os fatos, está mostrando que você é um tolo e você passará vergonha. Olha que texto de hoje. Lá na versão do século 21, esse versículo 23, ele fala o seguinte: Provérbios 18, 13. Não, 23 não, é o 13. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. E na linguagem de hoje, o versículo 13, ele fala o seguinte: quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. E se tem uma coisa que eu tenho certeza que você não quer, é ser conhecido como um tolo. É passar vergonha por conta das suas atitudes não sábias, não tão sábias. Portanto, querido, nós estamos lendo Provérbios para que sejamos mais sábios. E nesse relacionamento interpessoal, na nossa forma de nos comunicar com as pessoas, Salomão nos ensina que nós não podemos responder antes de ouvir, antes de pensar. Esse provérbio fala sobre a nossa atitude. E quando a pessoa ela responde antes de ouvir, ela muitas vezes está mostrando que talvez ela é mais inteligente do que quem está falando. Ou ela está mostrando simplesmente que ela não se importa muito com a pessoa que ela está ouvindo. Aquele que responde antes de ouvir, como diz aqui Provérbios, está mostrando que ele é tolo. E sabe por quê? Porque ele está mais interessado em ouvir a si mesmo e não em ouvir o outro. Porque ele acredita que ele é quem sabe, que o que ele fala é que é importante. E é por isso que ele tem essa atitude como uma atitude de um tolo, porque ele não acredita que ele pode aprender com os outros. Ele não acredita que ele pode, nesse tempo de ouvir outras pessoas, crescer, aprender lições. E na verdade, ele está mostrando que ele se preocupa só com ele mesmo. Ele não se preocupa com o outro. Ele não se preocupa com as opiniões dos outros. E esse versículo então deixa bem claro que tal comportamento é loucura, é comportamento de tolo, é vergonha, é insensatez. Depende da versão que você usar, vai trazer outras palavras com relação a essa atitude. E eu quero que Deus nos ajude nisso, para que você nos seus relacionamentos seja bênção. A forma como você fala, a forma como você ouve. E nesse mundo tão agitado, querido, muitas pessoas estão precisando de ouvidos para que elas sejam ouvidas. Portanto, entenda que é um investimento. Ouvir pessoas
também é cuidado. Não é só falar e só falar. É ouvir também. Portanto, lembre-se sempre desse texto de Provérbios, no capítulo 18, versículo 13. Não apenas responda antes de pensar, mas responda só depois que você ouviu, depois que você se atentou, porque quem responde antes de ouvir mostra que é tolo. Não seja um tolo, seja sábio. Ouça atentamente, compreenda o que essa pessoa está dizendo e só depois você responda de uma forma sábia, sendo usado por Deus. Portanto, nesse dia, eu quero que Deus continue derramando a bênção dele sobre a sua casa, que você tenha uma quinta-feira extremamente abençoada, no nome de Jesus.